Muito bem, vamos com tudo, vamos pra cima, minha gente. Mais uma edição do nosso podcast começando. O Céu Agro pode aplicar aqui no nosso canal oficial no YouTube. Também estamos no Spotify. Mais uma edição desse programa, desse projeto bonito e importante, realizado, desenvolvido pela nossa querida Céu Agro, que é 100% rondonopolitana. E, você sabe, né? Vou recapitular mais uma vez. Quem já é telespectador assíduo do podcast sabe que a titular aqui da bancada é a companheira Márcia Rossim. Eu, Robson Moraes, muito prazer, inclusive, estou aqui a convite da Céu Agro para fazer entrevistas com os candidatos a prefeito de Rondonópolis nesse ano de 2024, para a gente manter um padrão. A gente faz um programa um pouco diferente, mas mantendo a pauta, mantendo sempre o escopo que é o nosso agronegócio. Hoje o nosso bate-papo é com o deputado estadual, candidato a prefeito neste ano, Cláudio Ferreira, está aqui com a gente. Candidato, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por estar conosco aqui. E, bom, nós vamos, para que haja um equilíbrio também com as outras entrevistas, sempre se ater ao nosso roteiro, a pauta do agronegócio, eventualmente dentro do assunto, a gente puxa um gancho e outro, mas eu sempre fique muito à vontade dentro das perguntas. De qualquer forma, obrigado. Agradecido, Robson. Quero agradecer também a CEL pela iniciativa de estar promovendo esse debate, ouvindo os candidatos a prefeito em Rondonópolis. Sempre é importante, por mais que o executivo municipal ele tenha suas limitações do ponto de vista de fomento o agro, né? Essa é uma pauta uma pauta macro, né, que fica muito no âmbito da União e da livre iniciativa como um todo. Sempre a prefeitura pode atuar no sentido de não atrapalhar, né, de não criar obstáculos para prejudicar quem produz, especialmente no setor agrícola, né, no setor da pecuária. E, por conseguinte, a gente considera super importante essa iniciativa de vocês. O Pode Aplicar está fazendo aí um trabalho pioneiro e está de parabéns. Obrigado pelo convite. Candidato, o senhor tocou em 2 pontos aqui: fomento ao agronegócio, políticas públicas. Certamente isso é o que vai pautar hoje muito do nosso bate-papo, muito da nossa conversa aqui. Antes de eu adentrar de fato ao conteúdo do roteiro, até para a gente quebrar um pouquinho do gelo, quero que você me conte como é que está a caminhada, como é que está a campanha e principalmente a expectativa. A gente sabe que não é fácil, Rondonópolis é espalhada, o desafio é muito grande, né? Fala um pouquinho. Com certeza, toda eleição para executivo é sempre muito difícil, muito complexo. Você tem que cuidar da sua campanha, propriamente dito, mas também tem que cuidar das campanhas proporcionais, né, das candidaturas de vereador. Então, esse desafio já é um grande desafio em si, né? Ele compreende um grande desafio numa candidatura para o executivo. Rondonópolis é uma cidade que tem toda uma tradição de um grupo político que tem muita força eleitoral, um grupo que tem se mantido no poder por mais de 40 anos. Né? Então, enfrentar esse grande grupo, que às vezes se divide e tal, não vai ser fácil, é uma tarefa muito difícil. A nossa candidatura é uma candidatura construída fora do sistema político, então nós vamos ter muitos desafios próprios de uma candidatura, né? E os desafios também da nossa pouca estruturação política para fazer o enfrentamento, mas a expectativa é muito positiva. Em 2022, embora as pesquisas nos colocavam ali em 10º, em 8º, em 5º lugar, nós terminamos as eleições em 1º lugar, né, e com 21.702 votos aqui em Rondonópolis.
o candidato do prefeito ficou em segundo, o candidato do MDB ficou em terceiro, deu quase 2-1 a nossa votação e a dele. Então, foi uma vitória retumbante e uma vitória com V maiúsculo, porque na ocasião nós não tínhamos o apoiamento de praticamente ninguém da política tradicional, né? Foi uma votação mesmo, uma eleição popular. Muito bem, candidato. Agora sim, adentrando aqui ao nosso roteiro, à nossa pauta, a primeira pergunta que lhe faço é quais as propostas, o que pensa em termos de estratégia para melhorar estradas rurais, a infraestrutura como um todo. O roteiro inclusive me cita aqui a estrutura de armazenamento para apoiar o agronegócio local. Como o senhor pensa? Olha, existe um meio e uma obrigação do prefeito, né, que deve ser muito bem observada, que é a obrigação de manter as vicinais, né, as estradas rurais. Não só as estradas, mas também as pontes, né, garantir a trafegabilidade. E nesse quesito, Robson, eu quero fazer inclusive o compromisso aqui, esse é o meu compromisso. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa, não consegui êxito lá, né? Consegui aprovar na Assembleia, mas não consegui ter a sanção do governo do Estado. Um projeto que proibia a construção de novas pontes de madeira, né? Não consegui êxito naquele momento, mas em conseguindo o êxito aqui em Rondonópolis, nós queremos, na nossa administração, parar em definitivo a construção de novas pontes de madeira. Eu acredito que isso vai dar um salto, isso vai possibilitar uma melhoria na trafegabilidade, diminuição do desperdício, né? Infelizmente, eu faço o juízo, a nossa equipe faz o juízo de que a construção de ponte de madeira é uma iniciativa um tanto quanto antiquada já, porque a madeira está escassa, e quando você consegue madeira, é madeira que não é a madeira ideal para ficar exposta e termina se degradando rapidamente e demandando muita manutenção. Nós não temos mais também mão de obra especializada para lidar com esse tipo de construção. Então a gente quer fazer o compromisso, é um compromisso nosso, de não mais fazer novas pontes de madeira, mas substituir por pontes de concreto, de aço, né? Porque isso vai garantir mais trafegabilidade, mais segurança, né? E também mais economia, né? Também nós queremos manter assim, um rigor muito grande em um planejamento e na execução, né, das melhorias dessas vias rurais, né? É comum a gente ver essas máquinas serem enviadas para a zona rural no período de chuva. Não dá para fazer isso. Nós temos que fazer um planejamento, cuidar das máquinas, fazer as manutenções no período chuvoso. E na época da seca nossa aqui, da estiagem, que é praticamente um período de 7-8 meses, atuar no sentido de deixar o máximo drenada, fazer o levantamento do leito, enfim, deixar bem cuidada, porque aí é certeza de economia, né, de eficiência e de segurança também. Dentro desse ponto da melhora estrutural, candidato, a gente tem uma grande zona rural em Rondonópolis, são muitas as comunidades, são muitos os produtores, os pequenos produtores principalmente. Compete de fato ao Estado, a política pública, promover a condição mínima para que essa produção seja escoada, para que essas pessoas que tiram dali o seu sustento, para que consigam de fato exercer a sua atividade, né? Exato. Eu acredito muito, viu, Robson, que às vezes tem um conceito de agricultura familiar, mas ainda que a gente queira manter esse nome, agricultura familiar, eu acredito que a agricultura familiar tem que ser pensada como um negócio, né? Não é porque é agricultura familiar que não deva... Não apenas a subsistência. Né? Não deva ser pensada como um negócio. Os negócios, a agricultura familiar tem que ter sustentabilidade.
não só ambiental, mas sustentabilidade econômica também. Então nós queremos repensar, tá? O jeito de fazer agricultura familiar. Inclusive, existe uma prática de se comprar tratores, levar para as associações, e esses tratores quebram, e aí as associações não dão conta de consertar, de fazer um contrato para fazer revisão. A gente quer parar com tudo isso. A gente quer fazer um trabalho de credenciar algumas empresas que podem fazer esse trabalho e entregar um voucher, né, hora de máquina. O pequeno agricultor precisa lá de 5 horas de máquina, né? A gente vai entregar um vale hora de máquina, vai entregar para o agricultor para plantar a sua cana, para dar alimentação para o seu gado, entrega o vale, hora de máquina, ele vai lá e paga lá 5 horas, entrega o vale lá para uma empresa que faz o trabalho, por exemplo, de gradear, de encilhamento e tal, e a prefeitura paga o serviço, né? A ideia não é comprar mais máquina. Eu não acredito que seja papel do prefeito ficar cuidando do diesel, da máquina, do rolamento. Hoje as empresas, até as empresas rurais, estão terceirizando, né? Você vê, elas nem querem comprar mais carros, elas alugam, né? Até mesmo terceirizam serviço de colheita, serviço de máquina. Então, não é a prefeitura que tem que andar na contramão, né, desse novo momento econômico. Eu acredito que a obrigação do prefeito é fazer a gestão adequada dos recursos que são escassos. A gente está ainda dentro desse ponto da melhoria estrutural, da estruturação. O senhor citou as pontes, as estradas, isso a gente está falando da facilitação da logística, e quando o senhor traz a questão do maquinário, das máquinas agrícolas, aí nós estamos falando também de uma melhoria do ponto de vista tecnológico, quer dizer, tornar a tecnologia acessível, pensando mais uma vez principalmente nos pequenos produtores que nos assistem, que não dispõem de recurso para acessar ferramentas, acessar tecnologias. Talvez caiba também à esfera pública dar este suporte, fazer com que essas ferramentas sejam acessíveis, sejam populares, que sejam os maquinários, plataformas, enfim, evoluções tecnológicas muitas vezes não acessíveis, né? Pensando muito nesses pequenos. Sem sombra de dúvida. Robson, você tocou num ponto muito importante. Existe uma ideia, né, de que já nós temos, isso está bem consolidado, né, de que abrir novas áreas, né, é um tanto quanto inviável. Você comprar uma área né, que está totalmente em estado natural e abrir aquela área, né? Hoje as regras ambientais são bem rigorosas e praticamente se tornou inviável. Então a tendência se tornou inviável comprar novas áreas e abrir. A tendência é que os produtores eles aumentem a produtividade, né? E para isso é preciso de tecnologia. Tecnologia de solo, tecnologia com máquina, tecnologia de defensivos, né, agrícolas. É uma tendência na agricultura nossa, que é a agricultura global de maneira geral. E eu acredito muito na tecnologia, na ciência. E eu faço um pouco dessa área aí que o pessoal fala assim, Cláudio Ferreira, paisagismo, mas mais de 90% da nossa receita nos últimos 10 anos é irrigação, não é paisagismo mais. A gente faz irrigação localizada, irrigação agrícola, e as pessoas às vezes nem sabem, mas a gente faz mais de 90% da nossa receita é irrigação. E a irrigação é uma das atividades tecnológicas aí que aumenta a produtividade. Então, eu acredito muito nisso. A gente investir em tecnologia, não vejo outro recurso para a gente aumentar a produção, senão pensar em aumentar a produtividade das áreas já abertas. Mas, assim, a ideia nossa não seria contratar hoje. Você tem uma Secretaria de Agricultura que tem muita gente, né? Mas muitas vezes não consegue levar o serviço de qualidade lá para o pequeno, para o médio. A nossa ideia também é fazer um sistema de voucher, né? A ideia nossa, da nossa gestão, é fazer uma abordagem liberal, né, de todos os setores da prefeitura, né? Ter parceria com quem
sabe ofertar o serviço com eficiência. Então, a ideia nossa é entregar novamente um voucher, um vale consultoria com um veterinário da cidade, com uma empresa que presta o serviço, que faz análise do solo, que faz a consultoria de qual cultura se adapta melhor ao tipo de solo, enfim. Deixar o mercado fazer o que o mercado sabe fazer, que é sempre produzir mais com menos. Dentro disso que o senhor está falando, a gente muito bate na tecla de otimizar os processos, e aí nós passamos, evidentemente, por melhorias tecnológicas, aumentar a nossa capacidade produtiva sem necessariamente ter que aumentar a área, ter que abrir, enfim. Investimento, tecnologia e desenvolvimento. Dentro ainda desse contexto, candidato, tem uma pergunta bem técnica aqui no nosso roteiro que eu quero fazer para o senhor, que é a seguinte: qual a sua posição sobre a regulamentação da pulverização agrícola de áreas e também outras práticas agrícolas consideradas, vez ou outra, polêmicas? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse debate sustentabilidade e agronegócio, mas queria que o senhor falasse um pouquinho disso, sobre essas práticas consideradas polêmicas e esse ponto que nos toca, a pulverização agrícola. Olha, eu sou terminantemente favorável, tá, à aviação agrícola. Na verdade, infelizmente, nós temos uma cultura política que sempre foi predominante no Brasil, de que, embora o Estado ele não tenha especialização em fazer absolutamente nada, e tudo o que faz de maneira ineficiente, infelizmente, né? Esse é o fato, né? Nós somos da linha, nós nos afiliamos à linha de que o Estado ele não vai gerar riqueza, gerar novas oportunidades, né? Gerar novos empregos, né? Às vezes, infelizmente, é vergonhoso dizer isso, mas o Estado e político não gera emprego, né? Só gera desemprego e cabide de emprego, às vezes. Estado, só se refere à máquina pública como um todo. A máquina pública como um todo, né? Tá. Então, assim, a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal, ele não pode querer dizer, fazer o apontamento do que é o correto fazer. Ela tem que ouvir os setores, né? Identificar aonde atuar, né? De maneira mais sofisticada, menos invasiva, que promova menos intromissão possível, para garantir a liberalidade, garantir que as pessoas que estão produzindo riqueza e as oportunidades continuem fazendo isso. Então, a prática da aviação agrícola é moderníssima, tá? Hoje os equipamentos são sofisticados, tem toda uma tecnologia que tem tecnologia de GPS, tecnologia de magnética, tem todo um aparato tecnológico que garante segurança na hora das aplicações. Então, até porque se o agricultor ele não tiver segurança na hora de aplicar o defensivo, ele vai tomar prejuízo, né? Então, se ele deixar ele perder ali 1 litro, 2 litros do defensivo dele, ele está jogando dinheiro fora. E essa é a especialidade da livre iniciativa, né? Que é a associação de trabalhador e empreendedor. Fazer mais com menos, não desperdiçar. Então, eu acredito completamente favorável, né? Completamente favorável à aviação agrícola. Candidato, dentro desse ponto que o senhor mencionou agora, com relação ao funcionamento, eficiência ou ineficiência da máquina pública, como o senhor bem colocou, eu já vou direto para a próxima pergunta aqui dentro do nosso roteiro, sem perder esse fio da meada. Como garantir, como o senhor pelo menos pensa, pretende garantir, que o agronegócio, que o setor agropecuário tenha, de fato, voz ativa na gestão pública, na tomada de decisões, na elaboração das políticas municipais? Como pensa em fazer isso? Olha, primeiramente, nós temos que as pessoas precisam saber da verdade, né? Mais de 50% de todos os impostos, né,
de tudo que é usado na saúde no Mato Grosso, em Rondonópolis, né, de tudo que é usado na educação, na saúde, né, no Mato Grosso, em Rondonópolis, né, é gerado pelo setor do agronegócio, direto ou indiretamente. Né, a média de 50% dos empregos também, diretos e indiretos, né, são gerados, né, no agronegócio aqui no estado de Mato Grosso e em Rondonópolis. Né? Embora o setor do serviço, né, o setor de serviço é o setor que mais cresce em Rondonópolis, esse setor de serviço em Rondonópolis, que em especial aqui a questão do transporte, está associado ao agronegócio. Nós temos aqui o maior terminal ferroviário da América do Sul, né? Que consome muita mão de obra, muito insumo, que compra, né, muito no comércio local. Então, nós temos que ouvir o setor. Nós estamos falando de um setor que é super competitivo no mundo todo. Então, isso é uma lição para nós. Né? É uma lição para todos os brasileiros. Nós temos que ter orgulho do nosso agronegócio. Nós estamos falando de eficiência. Né? Nós estamos falando de quem está gerando vida. Né? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se tem essa quantidade de pessoas é porque nós temos agronegócio. Se nós não tivéssemos agronegócio, nem mesmo vivo nós estaríamos. Né? Porque eles que produzem a comida. Né? Então, jogar pedra no agronegócio é jogar pedra na cruz. É um crime fazer uma coisa dessa. Então, assim, a gente entende que se eles têm sido eficientes, e isso é louvável, nós temos que parabenizar o agronegócio, é o nosso agronegócio, nós temos que nos orgulhar, nos apossar, nos apropriar, né, desse pertencimento. Né? O agronegócio brasileiro é nosso, nós temos que ter orgulho disso. E eles são eficientes, e por eles, né, pelo setor ser um setor eficiente, nós temos que chamar, sim, para conversar. Nós queremos inserir todas as livres associações aqui, como, por exemplo, a Fundação Mato Grosso, o Sindicato Rural de Rondonópolis e algumas instituições aqui que são instituições de sucesso, como, por exemplo, o TMG e outras, no debate público municipal, né, o terminal ferroviário também, identificar qual a mão de obra eles precisam, né, para estar atuando em seus negócios, para preparar os nossos profissionais, as nossas crianças, nossos adolescentes, para exercer os cargos de decisão, né, importantes nessa empresa. É um jogo do ganha-ganha. É bom para o setor e é bom para quem quer ter uma oportunidade e melhorar a vida. E a prefeitura, ela pode fazer isso. Essa interlocução, a prefeitura tem condições de fazer isso. E nós vamos ouvir. Nós já ouvimos, né? Nós respeitamos quem é exemplo. Nós não podemos ser revolucionários, querer jogar pedra em quem está sendo exemplo. Nós temos que ter orgulho, nós temos que parabenizar, e o agronegócio brasileiro é nosso, nós temos orgulho disso. Vou pegar um gancho nessa sua fala. A gente vai daqui a pouco pautar esta abertura do debate, ouvindo os setores, mas um ponto que eu quero destacar da sua fala: o senhor falou do setor de serviços e da nossa economia. Rondonópolis é conhecida, de fato, por ter uma economia diversificada. Estamos com o agro, estamos também com o agro, ou seja, são muitos os setores. Mas é evidente que quando a gente pensa no agro em cadeia, e aí nós estamos falando do reflexo direto e indireto, aí que a gente talvez tenha mais a dimensão do peso do setor agronegócio para Mato Grosso e para nós, Rondonópolis, a ferrovia que está de mudança. Cabe a nós também não ficarmos para trás, mas a gente entende um pouco mais dessa dimensão e talvez por isso a gestão tenha que ter esse olhar, candidato. Ah, sim, com certeza. Nós não podemos perder o bonde da história e o fato que nos motivou para vir para a política, para o debate público, foi justamente a nossa análise de que as coisas não estão indo bem. Né?
nós temos, infelizmente, uma tradição política na cidade anti-empresarial, né? Uma cultura política anti-empreendedora. Isso tem prejudicado muito a nossa cidade, né? As pessoas talvez não percebam o tanto volume do prejuízo por ocasião da quantidade enorme de arrecadação que a Prefeitura de Rondonópolis possui, justamente em função do setor produtivo. Rondonópolis está entre as 80 cidades mais ricas do país. Nós temos mais de 5.500 municípios, né? Rondonópolis, a Prefeitura de Rondonópolis tem a maior receita per capita do estado de Mato Grosso. É mais de 30% maior que Cuiabá, a capital. E lá está as estruturas de Estado, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o governo, toda a estrutura de Estado, né, os comandos, enfim. Nós, né, as pessoas de maneira geral, nós todos, e nós temos constatado isso por meio dos números. Nós tivemos o cuidado de contratar uma consultoria para avaliar as contas públicas. Foi levantado isso. Sim, nós tivemos esse cuidado e nós identificamos erros monumentais, né, na gestão pública. Não são erros de agora, são erros de muito tempo que vem se perpetuando, né? Erros grosseiros, escolhas políticas erráticas, equivocadas, né? Como, por exemplo, nós tínhamos o problema de transporte coletivo aqui. O prefeito criava gratuidade o tempo todo e obrigava praticamente a empresa que tinha que ficar com essa conta, né? Você quer fazer continência com chapéu alheio, né? E a empresa foi perdendo competitividade. O prefeito, ele é o responsável pelo equilíbrio financeiro das contas da concessionária que faz o serviço de transporte público municipal. Ele que ordena também qual a cobertura, quantas linhas de ônibus tem, quais os horários, quantos ônibus, qual a quilometragem que os ônibus vão andar. O prefeito que ordena tudo isso. E o prefeito foi diminuindo o investimento, e aí a empresa, as pessoas pararam de usar o transporte coletivo, porque não tinha no horário, não tinha linha de ônibus que contemplava todo o espaço geográfico da cidade. As pessoas pararam de andar de ônibus, os ônibus cada vez andando vazio, a empresa cada vez sendo menos sustentável do ponto de vista econômico. E quando tudo se esgarçou, quando o problema ficou gigante, o prefeito atual, a gestão atual, apresentou uma solução que foi igual ou pior que o próprio problema. Eu acredito que foi muito pior. Na verdade, numericamente, foi muito pior. Ele criou uma estatal de transporte coletivo. Municipalização, né? Criou uma estatal. Ele foi lá, emprestou 50 milhões de reais, né, para comprar 50 ônibus, né? E hoje está rodando menos de 30. Né? Os outros estão lá sucateados, com menos de 2 anos, 3 anos de uso. Né? Então, assim, antes a prefeitura investiu 1,5 milhão, agora está investindo mais de 3. Né? Então, assim, são equívocos, é uma série de decisões erradas. Eu não vou entrar nos pormenores, porque são tantos, e aí eu não quero também me deter na crítica. Uhum. Né? Nós pensamos que o caminho não é ter estatal de transporte coletivo, o caminho é ter uma concessionária que vai fazer isso. O prefeito não tem que cuidar de ônibus, de bateria, de ônibus, de pneu. Virou até chocarrice, né? Até piada. O ônibus sendo puxado de pá carregadeira aqui na cidade. Então, assim, veja como que os problemas podem ser agravados quando as decisões são erradas. Mas, enfim, a gente pensa num transporte coletivo feito por uma concessionária, não pela prefeitura. Né? Nós vamos fazer isso, nós vamos diminuir a passagem de ônibus aqui em 50%. Em 50%, com um valor aí de 10 milhões de investimento, né, a mais em transporte coletivo. Durante uns 3 anos, nós vamos recuperar a cultura de Rondonópolis, do cidadão andar de ônibus, de ir até sair da sua casa e ir para o trabalho de ônibus, né? E esse negócio vai se tornar viável, vai atrair novas empresas. Nós vamos recuperar essa cultura
E nós vamos também ajudar o trânsito. Hoje nós perdemos cerca de 20 pessoas nos acidentes de trânsito aqui todos os meses, a média. Né? Horrível. E só vai dar certo se a gente tiver um transporte coletivo que funcione. As cidades desenvolvidas do mundo todo, Berlim, Paris, né, Londres, todas as cidades bem desenvolvidas têm um transporte coletivo que funcione. Eu entrei aqui nessa seara porque nós terminamos vindo aqui para questões que parece que ficar distante do agronegócio, mas o empresário que tem um negócio que está ligado ao agronegócio, por exemplo, como se, por exemplo, uma concessionária de máquina agrícola. Nós falávamos desse pensamento em cadeia, né? Isso. Direta e indireta. Exato. Ele precisa que o trabalhador, que o colaborador chegue até lá de maneira segura, no tempo certo, a um custo baixo. Então isso tudo está ligado, né? Perfeito. Conectado. Candidato, voltando para nossa pauta, a gente vem falando aqui ao longo da nossa entrevista da importância da gestão pública fornecer estrutura, tornar ferramentas tecnológicas acessíveis, tudo isso para garantir mais produção, mais qualidade, a adoção de práticas que fomentem e que auxiliem, especialmente os pequenos produtores. E aí tem um outro ponto também que eu queria te ouvir, como pretende também qualificar a própria gestão pública no sentido das particularidades do agro. Vou dar exemplo. O seu primeiro escalão, o seu secretariado ou a própria Câmara de Vereadores, para que sejam tomadas decisões com certo equilíbrio. Afinal de contas, quem vai assinar, quem vai decidir, no fim das contas, é a gestão pública. Então, compete a esses gestores entenderem das especificações e entenderem que aquilo que está sendo decidido aqui vai ter um impacto em curto, médio e longo prazo. Importante também que se tenha esse conhecimento das particularidades do agro dentro da gestão. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Robson, sim, sem sombra de dúvida. Nós temos sido vítimas no Brasil como um todo, em Rondonópolis. Isso também tem sido uma regra, né? Eu sempre digo que os problemas os escândalos de corrupção, eles não começam nos governos, né? Eles começam nas campanhas, né? E são arrastados, né? São levados para dentro dos governos, né? Os compromissos que se faz com grupos políticos que não defendem o interesse coletivo, né? E isso termina comprometendo a gestão, né? Nós tivemos esse cuidado. Alguém fala assim, o Cláudio não dialoga, pelo amor de Deus, né? Toda a vida eu toquei firma, e assim, desde 17 anos, né? Desde 97 que nós tocamos firma, mais de 20 anos. Não dá para tocar firma se não dialogar, sem fazer a conciliação do interesse do colaborador, o interesse do cliente, né? O interesse, muitas vezes, do concorrente, do fornecedor. Então, são interesses diversos, né? Você tem do governo, então você tem que conciliar tudo e ter um bom resultado, né? Então, é impossível você tocar um negócio e fazer dele um negócio viável se você não tiver essa capacidade de diálogo. Mas não podemos fazer compromisso que depois vai te impedir de tomar a decisão certa, né? Contratar, hoje as pessoas não sabem, muita gente não sabe disso, mas a média nacional, a média brasileira de comissionado fica entre 9% e 10% do servidor de carreira. Ou seja, a cada 100 servidores concursados, né, a média brasileira é de contratar entre 9% e 10% de pessoas em comissão, né, os chamados cargos comissionados. Essa é a média brasileira, de 9% e 10%. Mas esse número ele é puxado muito para cima por conta tem uma cultura ali na região norte do Brasil e uma faixa, uma parte do Nordeste que puxa para cima, né, esse número. Mas, por exemplo, cidades bem administradas, como, por exemplo, Chapecó, é menos de 3% do servidor de carreira. Nessa proporcionalidade, o senhor está falando. Exatamente, que é contratado em comissão, né? Londrina,
Presidente Prudente, várias cidades do Brasil, né? 3, 4, 5%. Né? A cidade é a segunda cidade que mais contrata pessoas em comissão, né, que tem cargo comissionado aqui, Tangará da Serra, por exemplo. Está na média ali de menos de 12%. Onde é que está esse estudo, candidato? Ah, tá. Esse estudo nós contratamos no meio de uma consultoria, a mesma consultoria que o Romeu Zema contratou lá para fazer o levantamento diagnóstico de Minas Gerais, né? E agora está conosco e a gente está formulando, a gente formulou parte do nosso plano de governo olhando esses números de Rondonópolis. Uhum. É o que eu estou dizendo aqui, que muita gente não sabe das escandalosas decisões erradas que têm proporcionado esse mau serviço de maneira geral, porque o recurso é carreado para coisas que não são prioritárias. Só para se ter uma ideia, só para concluir esse raciocínio, Robson, enquanto a média nacional de comissionado, de pessoas contratadas em comissão, fica entre 9% e 10%, e as cidades que performam melhor ficam ali na média de 3%, 4%, 5% de comissionado, Rondonópolis tem mais de 26% de comissionado. Então, são mais de 2,5 vezes a média nacional. É um escândalo. Nós estamos falando de percas, praticamente não é nem milionária, já está no campo de bilhão ao longo desses longos mandatos aí. Então, são assim, o dinheiro é assim, nós temos pouco dinheiro? Não. Você vai daqui pro Nortão, é boi de um lado, soja do outro, só tem riqueza. Mas por que esse miserê todo, né? Nas cidades, essa pobreza? Isso aí é construído artificialmente, por meio de uma gestão, muitas vezes, sem qualificação e desonesta, imprudente, irresponsável, né? Porque nós estamos falando de vidas, né? Esse recurso era para ser usado ali na saúde, para a saúde funcionar, para o trânsito funcionar, para o transporte coletivo, para fazer os viadutos, né? E a gente veio, viu, por ocasião de ver essas coisas que a gente veio para o debate público. E aí, dentro desse ponto, na tua visão, candidato, é que a gente esbarra nessa tomada de decisão feita por gente talvez não qualificada intelectualmente. Aí me refiro aos meandros, às particularidades, às peculiaridades do agronegócio, no sentido técnico, de entender como se dão os processos para que se atinja tais resultados. Tudo isso exige ciência, exige estudo. É aí que o senhor quer chegar? Quer dizer, pessoas talvez não tão qualificadas assim tomando essas decisões? Estou correto? Corretíssimo, Robson. Eu fui aqui um tanto quanto prolixo, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que nós temos uma tradição política aqui na cidade, em Rondonópolis, de se fazer políticas sem observar o que é eficiente, né? E aí não leva os técnicos, a gente quer fazer o que é correto, o certo. Uhum. E não é reinventar a roda, já existe o certo, isso é tecnologia de prateleira, todas as empresas fazem isso e a gente quer fazer. A pessoa fala assim, Cláudio, o que você quer fazer lá na prefeitura? Eu quero fazer o que eu sempre fiz na minha vida, toda, na minha vida ordinária. Fazer a coisa certa, fazer a coisa direita, não ficar com promessa, fazer compromissos, honrar os compromissos, né? Focar na eficiência em todos os setores, né? Falta recurso? Não falta recurso, né? Nós temos recurso de sobra. O deputado estadual tem 24 milhões de reais para fazer, de emenda parlamentar, você ordena ali um percentual, né? Aonde o governo tem que investir. E eu confesso para você, Robson, que deu trabalho para me gastar meu dinheiro, hein? Mas foram bem investidos. Nós fizemos a CNH social, a carteira de motorista gratuita para quem não tem condições de pagar, que é um meio das pessoas conseguir se qualificar, conseguir o primeiro emprego, se inserir no mercado de trabalho e dar um pouco de segurança no trânsito, a pessoa ganhar ali um pouco de conhecimento. 10 mil carteiras de segurança, 10 mil carteiras de trabalho, 10 mil carteiras de motorista,
todos os anos, é a lei nossa e foi feita com parte das nossas emendas, né? 6 milhões de reais. Trouxemos a primeira ressonância magnética. Tive o cuidado também de levar o asfalto ali, né? Que vai do Anel Viário para o Campo Limpo, zona rural, né? Sou o deputado estadual que mais trouxe recursos para pavimentação rural nos últimos 18 meses aqui, de recurso de emenda impositiva, né? É o dinheiro que a gente pode realmente decidir aonde vai ser investido, né? Candidato, ainda dentro desse ponto das tomadas de decisão, uma palavra que a gente sempre busca, talvez o nosso ideal seja o equilíbrio. E aí me refiro às leis, à legislação. É evidente que ninguém do agro, nenhuma empresa, nenhum produtor pensa em atropelar a legislação, pensa em derrubar questões já conquistadas e que são importantes, preservação, sustentabilidade, enfim, tudo isso é evidente que é um discurso mais do que justo. Mas o que se defende, ao menos que se traga para o debate, é que haja justamente um equilíbrio na hora de elaborar leis, na hora de se pensar projetos, na hora de tomar essas decisões pensando nesses impactos que a gente vai ter em médio, curto, né? Curto, médio e longo prazo. Sustentabilidade e preservação. E aí a gente passa por discutir talvez de forma mais profunda antes de elaborar uma lei, principalmente antes de aprovar e sancionar e colocar na rua. Robson, sim. Nós não... Tem um livro de um parlamentar francês, chama Frédéric Bastiat, e ele escreveu um livro chamado A Lei. Eu acho que muita gente talvez não lê esse livro, mas acho que todo advogado deveria ler esse livro, né? Lá ele fala sobre a constituição de leis, né? A positivação de leis, né? A criação de lei que contraria as leis naturais, né? As leis que pré-existem antes mesmo da lei positivada, né? Escrita, que é o direito que tem que ser preservado e que não pode ser atacado em nenhum momento, né? Que é o direito natural de propriedade, o direito de liberdade e o direito à vida, né? Esse é o direito natural. Então, assim, muitas leis são feitas por aí, mas que termina atacando o direito natural, que termina atacando a liberdade econômica, liberdade de produzir riqueza, pelo amor de Deus, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né? Que ataca o direito de propriedade, né? O direito de propriedade. Toda pessoa tem direito de ter uma moto, de comprar uma bicicleta, e aquilo é propriedade dele, ele fazer o que quer com aquilo. Ele empresta, ele aluga, ele vende, né? É propriedade, né? E a propriedade é a garantia da liberdade, né? O escravo, ele trabalhava e não recebia, ou seja, ele não tinha direito a uma propriedade. Então, quando estão atacando a propriedade, né, o direito de propriedade, estão atacando a liberdade e atacam de maneira, às vezes, sorrateira, né, como, por exemplo, aquela lei que criou o fim social da terra. Absurdo, né? Nós chegamos na Assembleia Legislativa e fizemos a propositura de uma lei que criava sanções administrativas para invasores de propriedade privada, rural ou urbana, né? Quer dizer, a pessoa que invade, que está no cometimento do crime, de invadindo uma casa de alguém, de um trabalhador, invadindo uma chácara de um trabalhador, uma fazenda, qualquer propriedade que seja, ele não pode receber um auxílio do governo, não pode tirar CNH social, por exemplo. Fica impedido nos cadastros. Isso, não pode receber um benefício social ali, não pode exercer um cargo em comissão. E aí a gente pergunta, mas... e isso é um fato. A propriedade está ali e já existiu uma lei federal que diz o seguinte, uma vez uma propriedade ela sendo objeto de invasão, ela sendo invadida, ela não pode mais ser objeto da reforma agrária. Então ela não pode mais ser obtida... Integrada nesse... integrada da reforma agrária. A pessoa não pode mais ter aquela terra. Então por que se invade tanto?
Se invade tanto, se a pessoa não vai ser beneficiada, se invade porque existe uma política, existe uma ideologia por trás para usar as pessoas para, inclusive, o próprio prejuízo delas. Só instrumentalização política. Não tem mais nada de bom nisso aí. Nós criamos essa lei, conseguimos a aprovação na Assembleia, foi questionada, né? Foi para a sanção do governo, o governo sancionou a invasão zero da nossa autoria, né? Essa lei saiu daqui, né, de Rondonópolis. E aí, a Justiça Federal quis aí alguma esfera, vou ser claro aqui, alguma esfera aí, né, federal da Justiça quis questionar, mas não vai ter êxito. E aí, daí um pouquinho, cerca de 60 dias aí, né, observar essa lei aqui, e essa lei já estava lá nas gavetas do Congresso, e alguém viu essa lei a gente criando essa lei aqui, desengavetaram essa lei e aprovaram a nossa lei que foi criada aqui, né, no estado de Mato Grosso, criaram e até aperfeiçoaram ela no Congresso Nacional também. Candidato, ainda dentro deste ponto de buscarmos este equilíbrio, para que justamente não haja o atropelo à legislação e para que a gente faça as melhores escolhas dentro do possível, quero que o senhor fale um pouquinho de políticas implementadas justamente para esse equilíbrio. Setor agropecuário, desenvolvimento econômico, meio ambiente, desenvolvimento social também, das pessoas, sejam elas do campo ou não. Por onde começar a buscar em curto, médio prazo essa harmonia, essa cadeia equilibrada? Olha, assim, em linhas gerais, nós temos que nos orgulhar disso. Nós temos um código florestal rigorosíssimo e o Brasil é exemplo no mundo todo. Não tem um país desenvolvido economicamente no mundo, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, nenhum país da Europa que pode dizer para a gente o que a gente deveria fazer no campo da sustentabilidade ou da preservação ambiental, né? Mais de 50% do território, né? Mais da metade do território nacional está completamente preservado. Está como estava há 2024 anos atrás, quando Pedro Alves Cabral chegou aqui. Então, né, mais da metade está preservada. Então, nós já conseguimos, nós conquistamos uma conquista, tá? Nós não vamos aqui... nós temos que fazer justiça aqui. Isso é uma conquista da sociedade brasileira. Isso é um exemplo. Então, nós já fazemos isso. Nós somos exemplo de cuidado. O agricultor brasileiro, ele é um agricultor cuidadoso com o meio ambiente. Ele sabe que ele precisa do meio ambiente. Ele sabe que ele precisa do equilíbrio. Ele precisa de chuva, né? Ele precisa de sol. Ele precisa do clima. Então, o agricultor brasileiro tem feito o seu dever de casa. Tem exceções, tem gente aí desonesta, gente aí que comete crime irresponsável. Claro que tem, todo o setor aparece aqui ou ali gente irresponsável e que tem que ser punido. A gente não defende que a pessoa não deva ser punido. Crime contra o meio ambiente é crime contra a sociedade. Tem que ser punido na forma da lei. Agora, dizer que o agricultor brasileiro não pratica sustentabilidade ambiental, social, é de uma irresponsabilidade, né, de uma negação da realidade sem precedente. Né? É a negação da realidade. Né? Então, eu acredito que nós já estamos num bom caminho. O agricultor brasileiro olha, nós temos que aplaudir de pé. E nós temos que imitar, nós temos que ser campeão na educação e na saúde, igual o agricultor está sendo campeão no agronegócio. Nós temos que imitar isso. Vamos imitar isso. Vamos ser campeão na educação também, na saúde, no trânsito seguro, na geração de emprego. Candidato, a gente caminhando para a reta final, antes de eu abrir o espaço para suas considerações finais, quero chegar aqui ao final do meu roteiro, vou emendar 2 perguntas em uma. Ainda dentro desse ponto, como prevenir, como evitar que decisões sejam tomadas com base em desinformação, com base em discurso que pode vilanizar, inclusive, um setor, tornar aquele setor vilão de uma história que não necessariamente
é a verdadeira? Como evitar que esse debate, essa desinformação vá para dentro da esfera pública? E a última pergunta que faço antes de abrir o espaço é: o senhor já tem nomes, caso eleito prefeito de Rondonópolis, para secretarias Meio Ambiente, Agricultura? Já tem, pelo menos em mente, alguém que possa ocupar? Né, sempre o Robson aqui, sempre objetivo, né? Ele tá querendo saber como, e é isso, é importante. Né? Nós não podemos, né, fazer uma escolha irresponsável. Né? Votar em alguém porque é bonito, né? Fala bonito, bate nas costas. Nós temos que ver as propostas, né, concretas, né, sem tergiversar, né? Vou ver o que é isso. Você está correto. Obrigado, Robson. A população Rondonópolis merece isso, merece um prefeito decente, alguém que fala as coisas. Às vezes fala assim: Cláudio, por que você votou no Bolsonaro? Foi o primeiro presidente que eu vi falar que ia fazer as coisas e fazer o que falou que ia fazer, né? E nós também assumimos compromisso de falar e fazer o que nós estamos falando aqui. Mas enfim, Robson, infelizmente nós temos uma indústria, né, do fake news contra o agro. Isso aí é financiado. Porque país não concorre com país. Quem concorre é as empresas de país que concorrem com outras empresas. E muitas empresas, por exemplo, empresas europeias, elas não são competitivas o tanto quanto as empresas brasileiras, enquanto os agricultores, né? Os agricultores brasileiros são competitivos. E eles criam toda uma narrativa para querer criminalizar o agricultor brasileiro, porque eles não são. A agricultura europeia não é uma agricultura de livre mercado. Praticamente, o agricultor europeu é um funcionário público, né? E aí ele não é competitivo, ele usa dessa estratégia, esse zongueiro por aí, que fica chegando aqui querendo dizer o que o agricultor brasileiro tem que fazer, e eles não fazem nada disso. É tudo um bando de gente mentirosa. Covarde mesmo, mentiroso, não faz nada. Vai lá na Europa, lá, o pessoal lá tá com. Lá acabaram lá com 70%, 80%, 90% das suas áreas naturais. Mas, enfim, Robson, eu tenho até um lema lá de umas estruturas agrícolas lá dos Estados Unidos. Eu lembrei agora que eles usam aquela máxima, né? Farms here, né? Agricultura aqui, forest there, né? Floresta lá no Brasil, né? Então, farms here, né? Fazenda aqui, forest there, floresta lá no Brasil. É isso que eles pensam, né? Não querem um desenvolvimento econômico do Brasil. Então, existe essa indústria de narrativa contra o agricultor, mas nós temos que resistir, né? Nós temos os meios para falar a verdade e nós temos que continuar falando a verdade. Essa é a verdade, que o agricultor é um exemplo. Os nomes, candidato? Em relação aos nomes para as pastas, o Robson, que nós temos que conversar. O Robson talvez seria um bom nome, hein? Né? O Robson é um bom nome. Robson, esse vai ser um grande desafio, né? Porque os secretários aqui em Rondonópolis ganham muito pouco, né? E é difícil você atrair gente, né, qualificada pagando salário baixo, né? Inclusive, na educação, nós queremos revisar essa questão da educação aqui em Rondonópolis. Os professores ganham muito mal. O professor não pode ganhar mal, né? O governo do estado já fez aí, está colocando em forma de gratificação o 14º, 15º salário. Nós queremos fazer isso também aqui. Chamar esses professores para a gente ter uma educação de qualidade, de verdade, né? Mas, enfim, nós não temos ainda os nomes. Nós vamos ter que fazer uma grande discussão chegando lá. Eu acredito que Deus vai nos dar essa oportunidade, né? Alguém fala assim: Cláudio, você acha que você é o melhor? Não, eu não sou melhor que ninguém, né? Mas a gente defende as melhores ideias, as ideias que vai realmente promover prosperidade na cidade, segurança, né? Coesão social. É isso que a gente defende, liberalidade, né? Um lugar que não seja hostil para a livre iniciativa, para o empresário, para o trabalhador prosperar. Nós queremos prosperidade, liberdade, autonomia. Eu acredito muito nisso. Acredito na emancipação do homem. É isso que eu acredito. E eu tenho certeza que nós vamos buscar isso, viu, Robson? Os melhores nomes
Porque nós não temos compromisso com nenhum partido. Nós não trouxemos nem ninguém para estar próximo da gente, prometendo que ia estar da secretaria, o sanear para alguém, nada disso. Nós não temos compromissos com secretarias, com orçamento público de jeito, nós não temos compromisso. O compromisso nosso é o compromisso com a liberdade econômica, nosso compromisso é com o povo e, em última instância, o mais importante, nosso compromisso é com Deus. É de fazer a coisa de fazer uma administração pública eficiente e de atuar honestamente para corrigir as distorções. Muito bem, candidato Cláudio Ferreira, agradeço em nome do time Céu Agro sua presença, agradeço esse bate-papo, essa entrevista. Vou deixá-lo complementar as considerações finais aqui, mas em nome de todo o time, desde já eu agradeço. Obrigado, candidato. Te agradecer, Robson, agradecer a Céu Agro, agradecer também o Leandro, né, que a gente conhece, tem empreendido aqui. O empreendedor aqui no Brasil é um herói, né? Na verdade, é sempre o herói, né? O empreendedor é aquele que coloca em risco o que ele tem, né? Buscando, às vezes, um retorno baixo, mas com foco sempre em oferecer o melhor produto e o melhor serviço. Então, assim, nós temos que sempre aplaudir essa turma que se arrisca tanto. O Brasil é tão hostil, tão difícil, né, para as pessoas empreenderem. Então, parabenizar o Leandro pelo trabalho que ele tem feito aqui, parabenizar também a equipe, tá, do Pode Aplicar. Pode Aplicar. Eu gostaria, Robson, de essa entrevista vai ser publicada logo depois do dia 16 de agosto, né, quando então nós estaremos no período eleitoral. Eu gostaria de pedir o seu voto. Né? Ele é o entrevistador aqui, mas ele também é um cidadão, ele vota, né? E gostaria de pedir para toda a população de Rondonópolis que tomasse uma decisão responsável, né? Pensasse no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Avaliasse as propostas, não dar crédito em pesquisa alguma, a gente tem que olhar a proposta, né? Olhar o histórico de cada candidato. Tem 2 pré-candidatos aí, né? Já é candidato, na verdade. Tem 2 candidatos aí que representam a continuidade em alguma medida. E nós queremos a mudança. Uma mudança de verdade, né? Uma mudança baseada em valores, né? É isso que nós precisamos aqui em Rondonópolis. Nós queremos um trânsito que funcione com transporte coletivo rápido e acessível. Nós queremos uma saúde onde as pessoas não precisem esperar por meses, até ano, para fazer um exame, para fazer uma consulta com um especialista, para fazer uma cirurgia, né? E nós temos meios para isso. Em Rondonópolis se gasta mais de uma vez e meio o que se gasta nas mesmas cidades da faixa populacional que fica entre 100 e 300 mil habitantes. Então tem recurso de sobra, gasta muito, mas o resultado não chega. As coisas estão erradas. As decisões políticas e administrativas estão erradas. Nós vamos trocar de prefeito. O ano que vem nós vamos ter um prefeito novo, porque o prefeito que está aí ele não pode ser candidato novamente. Então nós vamos ter um prefeito novo. Mas a pergunta que é importante a gente fazer aqui é: você quer que troca só o prefeito ou você quer trocar o modelo de gestão, o modelo político? Se você quer mudar o modelo na gestão, se você quer a mudança no modelo político, eu quero pedir o seu voto. Meu nome é Cláudio Ferreira e meu número é 22. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Agradecendo a você, nossa audiência que ficou com a gente aí até o final desse bate-papo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente, por embarcar com a gente nesse projeto encabeçado pelo time Céu Agro. Esta entrevista, esse espaço aqui no Pode Aplicar
para entrevistar, para conhecer mais das propostas e ouvir um pouco do que os candidatos a prefeito de Rondonópolis têm para o nosso agronegócio. Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Foi um prazer bater esse papo e ter a sua companhia. Tchau, tchau.